Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância de algumas habilidades além do conteúdo. Observando a prova do Enem, que foi feita esse final de semana passado, algumas questões me chamaram a atenção. São questões que aparecem gráficos e tabelas. Muitas vezes as pessoas têm medo de gráficos e tabelas, e eu me coloco até nesse meio, porque eu já tive isso também. Às vezes, uma questão que tem gráfico, quando você vê a questão, você já tem medo dela e quase que nem consegue acertar por causa disso. É muito importante a gente desenvolver a habilidade, desde cedo, lá nas crianças, de ler, enxergar e interpretar um gráfico, uma tabela. Muitas vezes, você consegue resolver uma questão, às vezes até sem saber o conteúdo exato daquela questão, apenas por saber interpretar um gráfico ou uma tabela. Então, é sobre isso que eu vou falar. Eu trouxe 3 questões aqui de ciências da natureza, que caíram no Enem de 2020, e vou mostrar para vocês como que é importante a gente saber interpretar um gráfico. A primeira questão é essa aqui, onde o enunciado está falando assim, em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride as células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, onde aqui no gráfico são as colunas escuras, e células normais aqui nas colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos, que é aqui o CT, são grupos controle, não receberam quimioterápico contra as células tumorais e as células normais. Então, as colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com 5 compostos. O número de células viáveis após o tratamento está representado pelas colunas. Então, o que foi feito nesse experimento? Vamos testar 5 medicamentos para combater células tumorais. Só que a gente tem que pensar o seguinte: eu quero matar a célula tumoral e quero deixar a minha célula normal viva. Porque o que adianta matar a célula tumoral e matar também a célula viva? Então, pegaram um experimento, colocaram as células tumorais em 5 placas e colocaram o medicamento. E 5 placas de células normais e colocaram o medicamento. Então, o que a gente precisa ver aqui? Qual o medicamento que matou mais células tumorais e que matou menos células normais? Então, vamos ver no gráfico. Essa linha daqui tem número de células por milhão. Então, aqui a gente está vendo o número de células tumorais que sobreviveram após o medicamento. E aqui embaixo, os medicamentos. Então, o que eu preciso saber primeiro? Qual dos medicamentos que matou mais célula tumoral? Pelo tamanho aqui das colunas, é simples, né? A menor coluna é aqui de número 3, Sobreviveram em torno de 10 milhões de células tumorais. Então, esse é um forte candidato. Mas eu preciso ver se ele deixou as células normais vivas. Então, eu vou lá no número 3, vixe, matou também. Então, o que adianta eu ter um medicamento que vai matar muita célula tumoral, mas vai matar muita célula viva? Não vai ser legal. Então, vamos partir para o próximo. O próximo que matou mais é esse aqui, número 2, Matou mais células tumorais. Vamos ver como é que ele se comportou lá nas células normais. Já teve um comportamento melhor, matou menos. Aí você fala assim, mas esse aqui, o número 4, ele matou muita célula tumoral, mas ele também, ele matou não, sobreviveu muita, então não é o legal. Esse aqui sobreviveu muito, ele não matou quase ninguém. Então, o que você tem que analisar é a quantidade de células que morreram aqui e que sobreviveram aqui. Então, tem que ser colunas inversas. A escura pequena e a clara alta. Então, a resposta aqui é o número 2, letra B.
Então, por mais que às vezes você não entenda de experimento com célula, você consegue responder a questão se você analisar as colunas. Tá vendo? Como que é importante a gente ter essa habilidade? A próxima questão é a questão 115. Aqui eles mostraram uma pesquisa que foi feita com água e tratamento de esgoto. Então, eles coletaram a amostra de águas em rios, num rio de pontos diferentes, distante alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, tem locais que as águas são limpas, como também a água que recebe esgoto, e locais onde há decomposição ativa com a ausência de peixes. Então, os pesquisadores analisaram 2 parâmetros: oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio em cada ponto da coleta da água, obtendo este gráfico. Aí você olha o gráfico e fala, nossa, não estou entendendo nada. Então, vamos ver o que está falando aqui. Aqui embaixo, ó, nesse eixo de baixo, a gente está vendo que tem os pontos de amostragem. Ele coletou em 5 pontos diferentes. E nesse outro eixo aqui, a quantidade de oxigênio dissolvido e da bioquímica de oxigênio. Lembrando que aonde tem a cruzinha é a demanda de oxigênio, né? Você tem que aprender a olhar bem a legenda, e onde está o asterisco é o oxigênio dissolvido. Aí ele explica, ó, que o oxigênio dissolvido, ele vem proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso da água. E o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos. Aí agora, essa é a informação que a gente mais precisa. Olha só, a DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Quando ele fala isso, que a DBO é proveniente da degradação de matéria orgânica, e ele estava falando de esgoto, olha só, a gente já tem que ficar ligado nessas coisas. Então, ele fala qual o ponto de amostragem da água do rio que está mais próximo ao local que recebe despejo de esgoto. E o micro-organismo está degradando uma matéria-prima, uma matéria orgânica, é aí que a gente tem que achar. A gente acha a resposta assim. Então, quando você tem despejo do esgoto, você tem matéria orgânica ali, né? As fezes, elas são matérias orgânicas. Então, para saber onde eu tenho maior quantidade de esgoto sendo lançado, é só ver aonde eu tenho a maior quantidade de DBO. DBO é asterisco ou é cruzinha? É cruzinha. Então, olha só, a quantidade, a gente olha nesse eixo, e aí, qual que tem a maior quantidade, qual que a cruzinha aparece mais? Aqui no ponto 1, ó, ela está lá no 12. A outra está aqui próximo do 7. A outra está aqui próximo do 5. Então, a maior quantidade de DBO significa que é a maior quantidade de esgoto. Então, o ponto de amostragem que está mais próximo do local que recebe esgoto é o ponto número 1. Então, ó, sabendo entender os eixos, sabendo ler o gráfico, você consegue resolver a questão. E a última questão é uma tabela, é a questão 18, está falando aqui que o exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, que é denominado de centrífugo flutuação, considera a densidade dos ovos em relação à adição de densidade 1,15. Assim, os ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Aí, ó, o que a gente tem que saber aqui? O único conceito que você precisa saber para resolver essa questão é de densidade. Quanto maior a densidade, mais a substância vai afundar. Quanto menor a densidade, mais ela vai ficar na superfície, né? Isso aí, eu já fiz até vários experimentos aqui mostrando densidade, quando a gente coloca água e óleo, por que o óleo fica em cima, por que a água fica embaixo, por causa da diferença de densidade. Quanto mais denso, mais profundo ele vai ficar. Então, o que eu vou precisar olhar? Aqui ele deu o parasito e a densidade dele. Ou seja, quanto menor a densidade, mais ele vai ficar na superfície e vai conseguir ser detectado. Aí ele pergunta, considerando essas densidades aqui, quais os parasitos podem ser detectados? Então, o ancilostoma tem a densidade menor, 1,06. Você já vai falar, ele é um dos candidatos.
O próximo é o Ascaris lumbricoides e o outro o Ascaris strum. Os três são os que têm a menor densidade. A resposta aqui, ó, letra C. Os três juntinhos. Então, você sabe identificar você sabe esse conceito de densidade, que é um conceito simples, você resolve a questão sem entrar em detalhes de o que o parasito faz, simplesmente porque você soube identificar uma tabela onde, de um lado, estava o parasito, de outro estava a densidade. Então, o que eu queria falar hoje nesse vídeo aqui é da importância de trabalhar essas habilidades com os alunos desde sempre. Então, às vezes, a gente, como professor, fica muito preocupado em falar todo o conteúdo, em dar toda a matéria, e às vezes é muito importante a gente parar e mostrar para o aluno como que faz uma questão, ensinar realmente na prática, como que se analisa um gráfico, como que se analisa uma tabela, como que você consegue, através de uma imagem, resolver uma questão. Isso faz muita diferença nesses momentos cruciais da vida dos estudantes. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que te ajude. Se você tiver dúvidas, sugestões, mande aqui nos comentários. Não deixe de seguir, né, de se inscrever no nosso canal. E não deixe de também seguir lá no Instagram, @ciênciasdoutoramamãe. Tchau, tchau.